fonoaudiologia. É conhecer e compreender os diferentes aspectos da comunicação humana. É uma ciência que estuda as funções. Por favor, defina para mim o que é fonoaudiologia. Fonoaudiologia é a ciência que estuda a comunicação humana, tanto na leitura quanto na escrita. É aquela que define todo o sistema de comunicação e de sobrevivência humana. Por exemplo, as funções estomatognáticas, que são a capacidade de falar, respirar, engolir, mastigar. Tudo isso envolve a fonoaudiologia. Todas as funções do pensamento, que formam a linguagem. Todas as funções de compreensão. Então, a fonoaudiologia, eu sempre digo que é a ciência que abre a porta para a aprendizagem. A linguagem abre a porta para a aprendizagem. Sempre. Sempre, em qualquer situação. Isso é fonoaudiologia. Estou aqui com a minha queridaça Débora Carvalho, fonoaudióloga, formada pela PUC São Paulo há 30 anos, sendo 26 dos quais dedicados à fonoaudiologia neurofuncional. Pós-graduada em ABA desde 2018, atende transtornos do desenvolvimento e aprendizagem. Vamos lá, no outro programa que nós estivemos juntas, eu falei que eu ia perguntar o que é fonoaudiologia neurofuncional. E sobre o ABA. E nós não perguntamos porque nós não tivemos tempo. E aí, como eu sou uma mulher de palavra, nesse agora, tardiamente, só que não, fica tarde, né, gente? Diz o que é fonoaudiologia neurofuncional, por favor. A fonoaudiologia com enfoque na reabilitação neurofuncional. Então, é com enfoque na reabilitação neurofuncional. É a fonoaudiologia que trabalha para que os transtornos neurológicos, mais leves ou mais graves, por exemplo, alguma coisa na processamento auditivo central e alguma coisa de uma lesão cerebral, por exemplo, por causa de um AVC ou de um traumatismo craniano. Então, a fonoaudiologia, com foco na reabilitação neurofuncional, ela vai trabalhar para trazer para estimular essa neuroplasticidade, para que haja um recrutamento desses neurônios, para que o cérebro possa, da melhor maneira, permitir não só a comunicação, mas a ambientação dessa pessoa no mundo que ela vive. Talvez não esteja dentro do nosso contexto, mas como nós tocamos, você falou em AVC, eu me lembrei de algo particular que eu gostaria de te perguntar para saber se é verdade ou não, ou se é só... Porque todo mundo fala tudo, né? Tem um período, por exemplo, tive um AVC. Tem um período... vou dizer vou vender o peixe conforme eu comprei. Certo. Dizem assim, já ouvi dizer assim. Quando você tem um AVC, você tem aí um prazo mais ou menos de 1 ano para que você recupere algumas funções. Uhum. Passou desse período, o grau de dificuldade em retornar para você aquilo que você perdeu por conta de um AVC, por exemplo, vai se tornando mais difícil. Isso é verdade? Então, durante muito tempo foi. Ah, tá. Durante então muito não foi tempo, blá, blá, blá. Era... Não. Durante muito tempo era assim que se pensava. Porém, começou-se a estudar a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de provocar esse recrutamento. Então, esses neurônios aqui morreram, certo? Mas tem todos esses em volta. Então, o cérebro, a partir de estímulos adequados, né, que esse profissional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional vai provocar sinapses novas nestes outros neurônios. A sinapse é a comunicação entre eles. Tá, já ia perguntar o que era. Sinapse é a comunicação entre eles. Então, ela vai provocar essas sinapses para que estes aqui supram esta falta. Então, esses vão fazer a função deles e a mais desses daqui. Vai trabalhar Então, a gente nunca pode, eu sempre costumo dizer assim, para os meus pacientes que, vamos dizer, teve um AVC, está com uma lesão, não consegue mais falar ou se desenvolver como se desenvolvia. Não vamos ter como alvo a pessoa antes do AVC. Correto. Nunca vai chegar lá? Tem gente que chega. Surpreende muito, né? Tem gente que chega, mas não é uma regra. Então, o que acontece? A gente tem que ter a consciência de que ele pode sim reabilitar essa fala, ele pode reabilitar esse pensamento, ele pode reabilitar a junção dos dois, mas ele pode não chegar onde ele estava. Mas ele vai conseguir. E não é uma coisa assim em 1 ano. Por exemplo, em 1 ano, para mudar um padrão cerebral, eu aprendi com uma neuropediatra muito conhecida lá do Sírio-Libanês, uma pessoa que eu
respeito muito, para se mudar um padrão cerebral, você demora pelo menos 6 meses. Um padrão cerebral. Quando você tem uma lesão desse nível, você tem muitos padrões cerebrais alterados. Então, você não pode pensar numa coisa de curto prazo. Você tem respostas em prazo de 3, 4, 5, 6 meses. Tem respostas. Mas a efetividade dessas respostas é um caminho longo. Por isso que eu sempre brinco. Falam assim, ele está melhorando tanto com a físio, mas com a fono não. Né? Porque a físio está trabalhando não só essa reabilitação cerebral, mas também essa muscular. E quando eu faço isso aqui com o braço, mesmo sem querer, ele está sendo trabalhado. O cérebro, a pessoa, se ela estiver muito desgastada, muito cansada, ela já não vai assimilar. Você sabia que dependendo do nível de sódio, ele pode apresentar confusão mental. Às vezes nem é por causa do AVC, é porque o sódio caiu. Menina, sério? Olha, gente. E a gente nem imagina essas coisas. A gente não tem noção. 4,9. Entendeu? E às vezes é só isso. Então, em idosa, a primeira coisa que se olha é como é que está o sódio. O sódio, para depois a gente ver se ele realmente está com uma confusão mental, ele realmente está iniciando um processo de demência, ele realmente tem... Como é que está o sódio dessa pessoa? Um adulto mesmo também pode ser. Caramba, gente. Tudo interfere no funcionamento cerebral. Tudo. Que loucura. Luz, calor... Tudo faz com que o seu cérebro funcione para quê? O nosso cérebro, a gente tem que entender uma coisa muito importante. Ele foi feito para nos preservar. Por isso que é mais fácil ficar no sofá assistindo Netflix do que ir na academia. Ah, com certeza. Porque o seu cérebro, a hora de ir para a academia normalmente, nem todo mundo vai de manhã, né? É à noite, depois de um dia inteiro de trabalho, o seu cérebro quer te preservar. O que ele quer que você faça? Descanse e durma. Aí você quer ir lá na academia, encher o seu cérebro de hormônios que te provocam agitação, euforia, animação, na hora em que ele precisa parar para se recuperar. Por isso a briga. Por isso que a gente fala, nossa, é muito mais fácil para mim de manhã. Acordou, mais fácil. É mais lógico para o cérebro. Ele aceita, porque é mais fácil. Tá 0 quilômetro, como se diz. Entendeu? Tá. Então, o nosso cérebro sempre quer nos preservar. Então, ele sempre vai fazer com que você descanse. Ele vai fazer com que você pare. Sempre. Caraca. Olha, que bichinho sabido. Bichinho esperto. Bichinho sabido. Mas, eu sempre digo assim para os meus pacientes. Quem manda é você. Ele engana você falando que é ele. Se você consegue falar... Porque assim, o que acontece? Algumas pessoas que têm um AVC, eu sei que não é esse o tema, mas é interessante falar disso. Okay. É assim, ela tá brava e ela consegue falar tudo, porque a preocupação dela não é com a fala propriamente dita. Esses que têm uma afasia mais motora. O que é a afasia motora? É na articulação. Tá. Então, ele consegue falar tudo porque ele está com raiva e só está querendo expressar a raiva dele. Aí sai tudo. Quando ele está pensando no que ele vai falar, não sai nada. Saiu, eu tinha uma paciente que só falava tu. Mas quando ela ficava brava, ela falava assim, eu já falei para você parar com isso. Menina! Então tá lá. Aí nessa hora, eu mostro para a família e para o paciente, olha, ela tá aqui a sua fala. Nós vamos trabalhar de forma que ela fique funcional, discurso funcional. Que é isso, colocar essa fala adequada para o meu padrão aqui de comunicação. Certo? Certo. Vamos voltar. Por favor, doutora. O que é TDL? Vamos para o TDL. Esse TDL ficou uma caixinha aberta no outro, né? E a gente vai continuar agora. O TDL também é um transtorno. E é uma novidade. Na verdade, é uma novidade antiga, mas é uma novidade no sentido de ter sido colocado agora. Tá, isso mesmo. Eu vou até separei aqui, por favor, um texto da Santa Casa, que eu adorei, Santa Casa de São Paulo. Tá aqui, ó. Transtorno do desenvolvimento da linguagem, TDL. Tá. Há alguns anos atrás, ele era o distúrbio específico de linguagem, DEL. Esse DEL era conhecido como distúrbio, mas descobriu-se que é um transtorno, porque qual que é a diferença, Débora? O distúrbio é uma alteração. O transtorno é algo que está realmente com algum déficit em algum lugar, que é o negócio do quarto bagunçado que eu expliquei da outra vez. Como que é? Tá tudo complicado aqui. Para eu saber o que sobrou, o que não sobrou, eu tenho que organizar. Vamos colocar esse alfabeto em ordem.
Tá tudo assim como se fosse isso, né? Como se fosse isso. A, Aí eu vou organizar. A, Pra B, ver qual letra tá faltando, por exemplo. C. Vamos colocar o alfabeto certinho. A, Isso B, aí, C, isso aí. D, E. Aí eu descobri que o S tá faltando, então eu vou trabalhar em encontrar o S. Entende? Isso é um transtorno, gente. Eu acho que essa definição é legal. Ok. Isso é um transtorno, certo? Tá, então entendemos. Até Bom, aí entendemos. Aí eu li, eu gostei, eu quero ler para vocês porque eu gostei bastante, tá bem explicadinho. Esse transtorno está relacionado às dificuldades persistentes na fala e no desenvolvimento da linguagem de crianças. Então aqui a gente está falando em crianças. Porém, esse transtorno pode ir andando junto com a criança, crescendo. Vai junto com a crescendo, ela vai criança. evoluindo junto com a criança ou não. Uma das principais características deste transtorno é o fato de não estar diretamente ligado a lesões no cérebro ou qualquer síndrome. A criança com TDL, ela não necessariamente tem que ter uma síndrome, tipo síndrome de Down, ou ter sofrido um acidente vascular cerebral ou um traumatismo craniano para provocar esse transtorno de linguagem. Ela simplesmente tem. Não necessariamente associado a um TDAH, a uma dislexia, a um TEA. Ela simplesmente tem esse transtorno. Ela fala de uma maneira alterada. Ela troca fonemas, sonzinhos, ela troca início de palavra, ela não emite os grupos consonantais, pra, tra, cra. Não existe uma explicação. Então, assim, não tem, tá escrito aqui, não há como determinar de forma concreta o que causa tal transtorno. No entanto, as dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento desta fala podem estar relacionadas a problemas auditivos. E aí, esses problemas auditivos, eu quero falar disso. Não é um problema auditivo necessariamente uma surdez. Pode ser. Isso que eu ia perguntar. Não tem nada a ver com surdez necessariamente. Pode ter. Pode ser uma surdez, por exemplo, leve. Então, ele não capta alguns sons. Por isso, a gente sempre pede o PAC, que é o Exame do Processamento Auditivo Central. E a audiometria tonal, que é o clássico, que é aquele que vai na cabininha, coloca o fone, a criança ouve os sons, repete palavras, faz brincadeiras. Vamos colocar na hora que ouvir o barulhinho. Tá. Então, isso é uma audiometria tonal, uma audiometria normal. Que pode ser feita a partir de que idade? Ele começa... Para a criança ter resposta, na verdade, existem vários exames. Tem o Bera, quando é bebezinho. E quando a criança é um pouquinho maior, se ela tiver uma boa compreensão, eu já fiz exame em criança de 4 anos. Só que ela tinha uma compreensão muito boa de tudo. Uma boa resposta. Você não vai pegar uma criança com suspeita de TEA e pôr naquela cabine, por exemplo. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Não vai conseguir pôr nem o fone. Tem caso de criança que a gente faz sem o fone, então só o som da cabine, você vai detectando quanto que ela escuta. Depende muito da necessidade desse exame. Entendi. Eu gosto de colocar um pouquinho maior. O TDL, ele vem para o consultório um pouco mais velho. Ele chega no consultório, na instituição, na clínica, ele chega mais velho. Ele já chega com 8, 9 anos, com uma fala de 4. De 3, às vezes. Tudo isso de atraso? Ele tem aquela fala por causa das trocas. E ele não consegue perceber essas trocas. O que acontece com a troca de fala? Toda criança fala errado. Por isso que eu sempre digo que não precisa ensinar a criança a falar errado. Tem mãe que ensina a falar errado. Então, eu tinha uma mãe, eu sempre cito esse exemplo. A menina já tem quase 40 anos. Mas eu falo, a menina tem 30 anos. Mas eu falo assim... Ela chegava para a menina e falava assim, vamos tirar a chumiga daqui. Quanta chumiga. Aí essa criança que tinha paralisia cerebral, então já tem uma articulação bem alterada, que é aquela criança que fica na cadeira, que entorta a boquinha para falar, ela já tem uma alteração nesse movimento, ela já fala de um jeito diferente. Ela começou a substituir todos os sons de F por X. Porque a mãe falava chumiga. Olha que menina inteligente. Prestem atenção em como esse cérebro funcionou perfeitamente. Então não foi bem culpa dela, né? Não foi nada culpa dela. A criança era chumiga, que é formiga. Então era chaca para faca. Era tudo que era com F, esse som, faca, ferro, ela usava um X. Lascou. O cérebro dela interpretou, porque o nosso cérebro faz isso. O cérebro saudável, ele capta, assimila, organiza, planeja e faz acontecer. Aí a mãe resolve falar errado com a criança e depois a criança fala tudo errado. Não é que a criança fala errado. O modelo dado para ela foi errado.
E ela gravou isso. Isso. Aí o que acontece? Ela tá lá com 2, 3 aninhos falando desse jeito, ela acha que ela fala igual a você, até que o cérebro começa a perceber os sons que ela emite e que o ambiente emite. Faz a comparação e altera. Esse é um processo natural de desenvolvimento de linguagem no que tange a articulação. Movimento de boca. Acontece. Lápis. Arara. Não alala. Então o menino fala lala. Olha, a minha língua movimenta. É parecida. Muito parecida. Entendeu? Só que você precisa ter uma audição treinada para perceber essa diferença para o cérebro fazer a troca. Porque senão vai falar... Não vai fazer a troca, porque tá tudo bem. Achando que tá falando Ele tá certo. mostrando a aranha, é uma aranha. Que para ele tá falando aranha. Então aí se faz esse exame para detectar essas possíveis distorções, que é o processamento auditivo central. Como que funciona a audição? Posso explicar? Deve, por favor, doutora. Vem o sonzinho aqui, entra no nosso ouvidinho. Lá dentro a gente tem ouvido externo, certo? Onde coça, onde forma cera, é o ouvido externo. Aí o ouvido médio, onde tem a cadeia ossicular. Essa cadeia ossicular, ela se mexe por vibração, pelo som. Essa vibração, ela vai entrar lá no profundo, que é a cóclea. Você bate aqui, ó, você escuta. É a sua audição neurológica, não é a audição do ouvido, certo? Então aqui não tem nada a ver com o ouvido? Não, aqui é cérebro. É isso que Que eu falo do legal. cérebro. O cérebro, ele é fonoaudiologia total. E ele ouve. Ele ouve. Ele ouve. O implante coclear é feito aqui. Coclear, cóclea. cóclea. É um lugar que a gente tem aqui, ó. Você ouve, você faz assim, você escuta. Que legal. Entendeu? Então, às vezes a criança não tem essa... A perda de condução é uma perda que ele tem nesse percurso da cadeia ossicular que faz a vibração para levar o som. Entendeu? Que legal. Vamos dizer que a criança está tudo bem. Ele tem a cadeia ossicular, levou o som. Quando chega na identificação, se ele tem um problema no processamento auditivo central, ou seja, lá no cerne do negócio, ele não vai identificar esses sons. Então, ele está ouvindo perfeitamente. Ele identifica todos os sons. Ele ouve o ambiente. Ele filtra esses sons, mas ele não identifica. E aí a fala dele vem diferente. Meu Deus. E depois, toda criança apoia a escrita na oralidade. Aí a professora fala lá, vamos escrever qual é o animalzinho que dá o leite? Vaca. Ele fala. Ele tem uma fala, vamos dizer, a gente chama de ensurdecida. Ele troca por tá? Seria vaca. E ele fala... Ele fala faca. Ele vai escrever faca. Ah. Porque ele falou faca. Ou ele escreve alala. Arara, a professora fala, ele vai alala. Nós fizemos isso, né? Nós fizemos isso. A gente vai escrever qualquer frase, a gente primeiro... Você pensa, fala. Então, a criança não tem essa percepção, porque houve essa falha na percepção da fala dela com a do meio. Então, a gente tem que fazer esse exame de processamento auditivo central hoje. Eu peço para quase todas as minhas avaliações. Quando está relacionada à troca de fala, principalmente essas trocas fonêmicas, assim, eu sempre peço. Pois Todas é. as fonos hoje pedem, não tem mais quem não peça. Vivendo e aprendendo. E quais são os sintomas? Deixa eu pôr meu óculos aqui, porque eu achei uma lista. Esse artigo está maravilhoso. Ai, que bom. É bom quando a gente tem essas respostas. Eu gosto de artigo com fonte segura. séria. Né? Segura, exatamente. Isso aí. Olha, principais sintomas. É muito perfeito esse artigo. Dificuldade em formar frases ou não forma frase alguma. Nos casos mais graves, a criança não forma a frase. Ela fala palavras da frase que ela quer falar. Como? Então, por exemplo, olha, aqui é o pudim. Ela vem e fala comer pudim. Ela não fala eu quero comer pudim. Me dá o pudim. Comer pudim. Ou quero pudim. Ou então eu pudim. A frase não sai. Isso em casos mais graves. O pudim sai, você identificou o pudim, mas às aí... vezes sai um pudim do jeito dele, né? Pudim, uma coisa diferente. Às vezes sai, dependendo da alteração. Em alguns casos, é só uma palavrinha ou outra que a mãe deduz, o meio deduz, e ele continua. Por que ele continua falando assim? Porque a nossa fala só aparece para suprir necessidades. O ser humano só fala para ter a audição das pessoas para suprir a sua própria necessidade, desde relacionamento de carência
fome, socorro e tudo mais. Tá. Se a criança não tiver necessidade de falar, ela não vai falar. Ela pode ter toda a estruturação dela saudável, nenhuma alteração, nenhum transtorno. Ela não vai falar. Por isso que eu sempre digo, dificulta um pouquinho para o seu filho. Deixa seu filho ter que pedir as coisas. Né? Ele vai lá e aponta. Você aí... quer, meu filho? Ai, você quer a bolsa? Toma, eu te dei. Até que deu uma estimulada quando eu falo, ai, você quer a bolsa? Toma, eu te dei. Eu nomeei a bolsa, falei que ele me pediu e dei. Mas normalmente a mãe faz assim, tó. Ela nem fala que isso aqui é uma bolsa. Você me pediu a bolsa. Quando eu dou esse feedback para a criança, você tá me pedindo a bolsa? Eu vou te dar a bolsa. Olha, já falei bolsa 200 vezes aqui. Toma a bolsa. Você gosta dessa bolsa? Bolsa. A imagem junto, você me pediu a bolsa, então eu vou pegar a bolsa para você. É uma informação que eu passei para ele. O cérebro dele, opa, se eu falar, ela vai me dar. E o dia que falar, faz aquela festa, né? Quando acontece alguma coisa nesse sentido, parece que ganhamos a Copa do Mundo. Mas porque é uma farra gostosa. Tem que ser assim. Então, olha só, dificuldade em formar frases ou não formar nenhuma frase. Dificuldade em entender os diálogos. A criança não participa das conversas, mesmo sendo uma criancinha maior. Eu atendi um menino há pouco tempo atrás. Ele está com 10 anos. Ele conversou um pouco comigo. Eu não consegui compreender algumas coisas que ele falou, de tão sério que é a alteração fonêmica dele. Aí ele falou, esquece. Eu falei, o que é esquece? Aí ele olhou pra mim e fez, eu falei, eu sei que você quer me dizer esquece. Vamos tentar falar esquece. Só saiu se esquece. Aí eu expliquei pra ele o que era o TDL, ele já tem 10 anos, ele compreendeu, e aí ele falou assim, eu tenho. Ele se identificou como TDL. Então, assim, pode ser que não, a gente está avaliando ainda, mas ele tem todas as características. Ele não tem nenhuma dificuldade de interação social, ele não tem dificuldade de aprendizagem, mas ele tem já apresentado dificuldades nas relações sociais. Por quê? Bullying. Não se comunica como se deveria. E aí ele tem o bullying na escola. Esse bullying. Entendeu? Então ele já está começando a não querer. Já está começando a não querer. Ter contato com as pessoas. Atraso na fala em relação a outras crianças da mesma idade. Atraso na fala, gente, eu sempre falo. É melhor pecar por excesso. Atraso na fala é sempre um sinal enorme de alerta. Enorme. Vou usar o exemplo da minha filha agora. Ok. Falou do filho no outro programa. A minha filha foi a primeira dos dois lados. Do meu lado e do meu ex-marido. Era a primeira, né? Da primeira sobrinha. Primeiro tudo. Ela fazia, as pessoas entendiam o que ela queria. Ou deduziam que sabiam que ela queria. Ela não precisava pedir nada, ela não precisava fazer nada. Ela não se esforçava para nada porque tinha tudo na mão. Não precisava porque ela tinha. Mas acontece que mesmo com os estímulos que eu dava, não estava rolando a fala. E eu tinha as minhas suspeitas, né? Ai, meu Deus, o que essa menina tem? Isso há 26 anos atrás. Então, os meus amigos médicos falavam para mim, arruma o que fazer. Você está procurando problema na sua filha. Eu falei, não, gente, mas olha, ela aprendeu muito cedo algumas coisas. Falei, bom, vou estimular menos. Ela continua aprendendo sozinha. Então, assim, eu tinha muita dúvida do que era aquilo. E aí, ela não falava. 3 anos, gente, filha de fono. Não falar? Não falava, ainda chupava o dedo. Tipo, aí vira aquela pegadinha, né? Como que é? Casa de Ferreira, espeto de pau. E todo mundo assim pra mim, não tá atrasada a fala dela? Eu falava, Aí eu, pra escapar, como toda mãe, se vocês dificultassem um pouco a vida dela, eu comecei a dificultar um pouco a vida dela, sempre fiz isso. Até que um dia, eu tava distraída, tirando o pó da estante, a televisãozinha tava aqui, né? Ela tava assistindo. E eu lá, tirando o pó da estante, daqui a pouco ela falou, dá licença, mamãe. Eu virei pra trás e falei, oi, você falou? E falou uma frase grande, dá licença, mamãe. Contextualizada. E dar licença já é difícil, né? É muito difícil, ela falou. Aí eu falei, você sabe falar? Você tá me enganando. Dá licença, mamãe, de novo, porque eu tava na frente dela. Tava atrapalhando ela, por favor. Tava na televisão. Aí depois daquele dia, ela foi. Começou a falar com as outras pessoas. Porque eu comecei a falar, ela sabe falar. Agora não vai fazer, vai dar que dá. O meu filho, que era o hiperativo, no colo, ele tinha 1 aninho. Ele virou, ele gostava de comer tudo que estava na frente dele. Queria comer.
Aí ele adorava uva. Eu comia bastante, eu sempre como muita uva. E aí eu tava com a uva, o potinho de uva aqui, ele tava no meu colo, e ele, dá. Ele falava, dá rapidinho, porque aí já tinha a irmãzinha falando, né, mais rápido. Aí eu não dei, porque eu tava distraída, ele virou e falou, uva. Ah. 1 aninho e pouco. Tá vendo? Então a criança percebe o que ela quer. Quando ele apontou e falou uva, eu logo dei pra ele. Ai, que lindo. Foi uma farra gostosa, né? Então, assim, é muito importante esse reforçamento positivo sobre o que ele conseguiu, né? Então, ceder, porque a gente é mãe, então a gente às vezes cede. E atrapalha. Pra que, então, essa ser boazinha demais nesse sentido não é legal. É péssimo. Tipo, dar tudo péssimo, na mão. Porque a gente só aprende a andar porque a gente levanta e cai. Né? Por isso que eu falo que eu não entendo esse negócio de medo de errar. Tudo que a gente faz bem feito, a gente só faz porque errou muitas vezes. Com certeza. Quantas vezes a gente demorou para andar? Vixe. Quanto tempo a gente falou errado? E aí não pode errar depois. Aí fica um bando de travado, como a gente tem. Pessoas que não conseguem se expressar. Eu trabalho muito com gente que não consegue falar bem em público por conta dessas travas que ele tem na cabeça dele. Porque não pode errar. E quando você não pode errar, você erra. Exatamente. Olha lá a autoescola, quando você vai fazer a prova. Você faz tudo maravilhosamente bem. Você vai fazer a bendita da prova, você erra até pra fechar a porta. Esquece a porta aberta, não põe o cinto. Coisas não é? Coisa sem básica, sentido, né? Não é verdade? Vamos Por continuar conta com da sintonia. cobrança, né? Por causa da cobrança. Aí, olha só, eu falei, atraso na fala em relação a outras crianças da mesma idade, não consegue reproduzir movimentos corporais naturalmente. Essa incoordenação a gente encontra também na dislexia. Ele não consegue, por exemplo, fazer movimentos simples. Quais? Coisa, por exemplo, polichinelo, que é uma coisa que todo professor de educação física testa na criança. Não faz. Não consegue. Porque é a mão junto com a perna. A mão junto com a perna. Então não dá. Ou vai um ou vai o outro. Os dois. Aquele negócio daquela dancinha, até hoje eu não aprendi. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade séria. Eu não aprendi aquela dancinha que fazia assim, depois assim. Uhum. Sabe aquele negócio que punha a mão assim? Uhum. Eu nunca aprendi aquilo. Pois é. Nunca consegui. Ser baterista então é impossível, né, Vini Brasil baterista. Mas você tem que ter então coordenação. Meu filho é baterista, ele então. consegue. Eu não consigo fazer, não. Porque precisa o pensamento tem que estar nas duas mãos. O hiperfoco do meu filho, da hiperatividade, era esse. A bateria fazia com que ele, o som, né? É muita coisa. Que ele até hoje ele se organiza assim. Tá vendo? Muito legal. Dificuldade em contar histórias cotidianas, até por conta da articulação prejudicada. Ninguém entende, ele vai perdendo a vontade de falar. É muito quando sério. Não é compreendido. Ele não é compreendido, a fala dele não tem uma função. É o que eu estou explicando. A fala, ela é uma ferramenta de sociabilização. Ela tem uma função básica que é suprir necessidades, inclusive de afeto. Mas ela também traz o conceito de identidade, porque se eu falo e sou ouvido, eu sou alguém. Se eu não sou ouvido, eu não tenho importância. Olha como é sério isso. Que triste. Gente, é muito sério. A gente acha que é só o não falar. Com o não falar vem muitas coisas. Com o não falar vem uma imagem de mal-falante. Nossa, mexeu comigo esse serviço agora. É muito sério o não falar. Então, por isso que a gente se esforça tanto na fonoaudiologia para que o pai e a mãe participem, para que a família entenda essa dor. É uma dor. Você não poder ser ouvido, a sua fala não tem peso. Você acaba se sentindo Você nada. imagina o que é? Você falando e as pessoas assim, porque com TDL é que eu não tenho nenhum gravado, né? Porque a gente não pode expor as pessoas. Mas assim, você tentando falar e as pessoas assim, olhando assim pra você. Oi? Hã? O tempo todo. É muito difícil. Chega uma hora que você fala, é melhor não falar. Não vou falar nada. Então, assim, ele não quietinho. conta essas histórias. Dificuldade de acompanhar as conversas e interagir, porque ele fica tão preocupado em responder sem errar, em falar do jeito certo, que ele perde muitas coisas da conversa. Então, ele não se integra nessas conversas. Porque ele está elaborando aqui para falar. Acontece com afásico também. A pessoa que teve o AVC e ficou com uma afasia de expressão, né? Que é aquela para falar. A compreensão está toda preservada. Porque às vezes a compreensão é alterada. Aí é mais difícil.
Mas a compreensão está preservada, ele está ali participando da conversa. Tudo. Ele está tentando trazer um argumento de uma coisa que a gente está falando aqui. Aí mudamos de assunto, porque a conversa é algo dinâmico. O discurso funcional é dinâmico. Rapidão. Ele ainda está pensando em como ele vai falar aquela primeira coisa, aí já perdeu o contexto. Esse cara que tem a compreensão, ele já para. Então, a criança mais velha, ela já não participa. E essa pessoa que tem esse transtorno, né, essa lesão cerebral, também para de participar. E aí falando, tá sendo inútil as minhas tentativas. Isso, ela nem tenta mais, porque assim, quando ele consegue elaborar, já mudou o assunto, fala, mas não vou mais falar disso. Como é que eu vou voltar? Não sei nem o que era mesmo, né? Ou ele é a pessoa que corta o assunto. Então a conversa tá muito engraçada e ele vem com aquele assunto que todo mundo olha pra cara dele, como quem diz. É que nem piada, né? Entendeu a piada, todo mundo já riu, sei o quê, a pessoa começa a rir meia hora depois. Exatamente. Eita, gota serena, como diz o ditado. E tem familiares que já tiveram as mesmas. Sempre tem um histórico de familiar que já apresentou uma fala assim. Mas o meu avô, ele era um cara que ele falava, a gente não entendia muito o que ele falava. A minha mãe conta que um tio dela falava igual a mim. Um primo de 5º grau da minha avó era desse jeito. Sempre tem esse fator. Né? Eu achei interessante, a Santa Casa colocou muito bem. Então sempre tem alguém... Isso, é muito importante quando você percebe que a fala do seu filho está alterada por muito tempo. Então, qual que é o tempo natural, né, que a gente pode considerar? Não faço ideia. Para que a fala está alterada. A criança começou a falar lá num tempo, vamos dizer que ela não começou a falar atrasado, né? Atrasado. Ela começou a falar lá com as primeiras palavrinhas com 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos começou a frasezinha, coisinha simples, né? Eu quero, me dá. E depois ela começa, então, a desenvolver. Tá lá com 4 anos. Ela ainda tá muito esquisita, essa palavra, ainda não consegue, ela não tem nada que justifique um problema motor, que justifique a fala ser tão trocada assim. Vamos ver. Fala tão errado, vai para né? fono. A fono vai investigar audição, a fono vai investigar desenvolvimento neuropsicomotor, a fono vai investigar a linguagem propriamente dita da casa, como é a dinâmica de conversas da casa. Para ver se também não estamos falando errado. Às vezes essa criança, ela tem, por exemplo, teve muitas otites quando era pequenininha, e ela tem lá... dor de ouvido. Mas sempre fica uma secreção. Fica. Aí fica aquele negócio e lá precisa ser drenado. E a audição dela está completamente alterada e ela está alterando todos os sons. Pode causar surdez? A surdez, às vezes, causa, mas assim, já é logo de cara que você percebe. Tá. O que acontece é que fica aquela fala alterada por causa da secreção presa lá. Tá, que não tem nada, que não... Então, a audição fica prejudicada, ele não percebe todos os sons, por causa de uma obstrução. Não é o caso daquele que eu falei da identificação no cérebro. Que bacana. Entendeu? Tem bastante coisa interessante. Tem. TDL é muito interessante. Ele não ficou... devido à importância do diagnóstico e tratamento com profissionais, o dia 16 de outubro, que nós passamos agora, ele foi designado o dia da conscientização do transtorno de desenvolvimento de linguagem. Foi agora, então. Ele agora vem sendo falado, porque tem muitas crianças com TDL sendo diagnosticadas com autismo. Eu quero justamente falar sobre isso aqui. Por isso que nós chegamos aí. O TDL, ele é um transtorno que está relacionado à linguagem, ao desenvolvimento dessa linguagem. Uma fala estranha, uma fala diferente, mas ela não é estereotipada. O que é uma fala estereotipada? A fala do TEA, ela é uma fala que a gente chama de estereotipada, ela tem uma entonação diferente. O pessoal fala robótica, né? Mas não, por exemplo, ele fala assim... Eu ajudo você. Eu faço com você. Parece a Alexia falando. Tipo assim, tem alguns até que são meio Alexia mesmo, mas assim, não chega nem a tanto. Mas é algo que você fala assim, parece que tá decorado. Parece que ele decorou isso que ele tá falando, parece que ele tá lendo. Ele copiou fala, e colou. Que ele tá lendo, O TDL, ele tem uma fala fluida, só que alterada completamente. Como tipo? Tipo... eu tava tentando de ir, e aí eu tô pegando, te peguei, te dati. Eu peguei, te dati, levei lá, isso os outros. Ele tá falando, eu peguei esse daqui, eu levei lá. Te dei pra peguei.
né, que a gente chamava de tati-bitate antes, que é aquela época lá atrás, quando a criança começa a falar, que ela não percebe essa diferenciação dos sons, porque o sistema neurológico dela ainda não está maduro o suficiente. Vai amadurecendo, vai percebendo e o cérebro vai ajustando. O TDAH não tem isso. Caramba. Por isso é um transtorno. Então, você tem que trabalhar muito. Discriminação auditiva com essa criança. Música é muito legal. Música é muito importante, né? A música é sempre muito bom. A música organiza, né? Ela abre muitas áreas cerebrais para funcionar ao mesmo tempo. O disléxico é maravilhoso. O gago, por que o gago não gagueja cantando? Pra cantar. Nelson Gonçalves era... Porque o canto tem, a música tem ritmo certo. Tem uma métrica perfeita para você encaixar a palavra. Certo? Tudo certinho, para não sair Tudo fora. bem organizado. E não é uma produção dela. O gago entra nessa coisa da produção dela é ruim. Ele se vê um mal falante, portanto, a fala dele não é uma fala aceitável. Então, ele bloqueia isso. Não é que todo gago é isso. A base é essa. Entendeu? Ah, tá. E quando precisa de ajuda? Em que momento que a gente fala assim, não vai ter como escapar? Então, quanto antes melhor. Eu sempre digo, a criança tem 3 anos, está muito esquisito, muito complicada essa fala. Não dá para entender nada, é uma fala muito particular dela. Pode ser que seja alguma coisa natural. Tem crianças que com 2 anos falam e completou o aniversário e começa a falar como se nada tivesse acontecido. Nós estamos falando de criança, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho de nós. Tá. Porque nós também precisamos de ajuda, viu, gente? Tá, por exemplo, eu conheço alguns adultos que pensa, fala, mas ao mesmo tempo não conclui aquilo que está falando. Por exemplo, não sei explicar. Meu Deus, me ajuda. Imita, faz. Tipo assim, então, eu queria ir no supermercado, e aí, mas aí o foco é ir ao supermercado. Certo. Então a pessoa está querendo dizer para mim que quer ir ao supermercado. Só que no meio dessa conversação, a pessoa ela não consegue concluir, como se ela se desligasse, assim. Aí ela entra em outro assunto? Entra em outro assunto, Então, tem muitos adultos que não conseguem... Clássico do TDAH, ou numa discussão até. A pessoa começa a discutir por conta da boneca, e aí quando você vê, você está discutindo um outro assunto que não tem nada a ver com a boneca. São os parênteses, né, que são abertos. E aí eu costumo dizer... Esquece dos outros do A gente costuma ver muito isso em TDAH. Ele não tem um foco no discurso funcional. Gente, tem uns adultos que é muito difícil conversar. E tem muito TDAH sem diagnóstico. Muito. Como tem muito TEA sem diagnóstico também. Tem, verdade. Disléxico sem diagnóstico. Muita gente, principalmente da nossa geração... Tô destruindo o cenário. Que não tem diagnóstico, entendeu? Não tem o diagnóstico, mas tem o transtorno. E aprendeu a viver com esse transtorno. Entende? E aí se torna aquelas pessoas difíceis de Aí lidar, é uma pessoa, onde... por exemplo, o TDAH isso é clássico. Primeiro, ele esquece o que ele ia falar. Ele pede a palavra e esquece o que ia falar. É aquele clássico que fala assim, então, eu queria falar. E você fala, pronto, fulano, fala. Ele tá te olhando. Tipo, o que eu ia dizer mesmo? Eu esqueci o que eu ia falar. Sabe assim? Ou que começa vários assuntos e não termina nenhum, que é insuportável. Esse é clássico do TDAH. Essa pessoa precisa, com certeza, procurar... Eu sempre falo procurar uma fono, porque o fono... Vou imitar uma pessoa, vai. Tá. Fala aí qualquer coisa que eu vou... Agora eu adorei essa bonequinha. Ai, ela é bonita, né? Mas então, menina, você sabe que eu fui hoje lá no supermercado e eu vi 2 bonecas assim parecidas com essa, mas aí eu achei elas muito cara. Mas as coisas tá cara, né? Menina, como que tá cara as coisas? Mas então, aí eu saí lá do mercado e fui no... Menina, olha, eu quase que desisti de comprar. Fui lá pra comprar sabão em pó e não trouxe o sabão em pó, porque eu fiquei conversando, batendo papo, porque eu encontrei a Joana no mercado. Menina, mas como ela tá feia, né? Mas, olha, eu vou te dizer, ela começou a reclamar de dor, não sei o quê. Eu falei para ela que eu também tava com a dor aqui no ciático. Porque o ciático tá me lascando. Mas, menina, mas então, só que ela falou pra mim ir lá comer bolo. Então, aí, esse adulto, como é que eu trato isso? Aí continua assim, eu falo assim, ok, mas agora a gente tava falando da boneca, da mão da boneca. É mesmo, né? Você tava, nossa, então, menina, vamos olha. Vamos voltar pro assunto. Aí, ó,
Eu puxo lá do parêntese e trago para cá. Que já foi pra boneca, já foi pro mercado, Ele ficou a boneca, falou do preço da boneca, até aí estava dentro do contexto. Quando ele sai do contexto e fala da Joana e vários, ele já viajou, já abriu parênteses. E bolo, e veio do bolo. E uma pessoa que não tem paciência, ou que é um TDAH que está desse lado aqui, já fica estressado. Do que ela está falando? Tá doida. O que é isso? É igual mulher falando com o marido. Então, assim, amor, eu comprei minha roupa. Você viu que bonita que tá? Eu tava lá na casa da fulana. Você ficou sabendo o que aconteceu com o marido dela? O que aconteceu? Então, o marido dela, aconteceu não sei o que. Por falar nisso, o nosso filho não tá estudando. Tem que falar com esse menino, eu já falei com você. E amanhã a gente precisa resolver aquele problema da conta. Não sei o que, o marido fica assim. O que ela quer falar? E aí ele Qual é que o chato. problema? Mas... Aí ele fala, não tô entendendo nada que você tá falando. Ah, mas você também não tem E paciência. deixa pra lá. Não, porque você não tá prestando atenção, por isso que você não tá... E aí vai, a gente já conhece esse script, por aí vai. Então, assim, a mulher, ela consegue pensar em várias coisas e voltar pro assunto. Quando ela não tem TDAH, né? 4, 5 caixinhas. Se ela tiver TDAH, ela se enrosca em todas as caixinhas, derruba tudo e cai junto, entendeu? Não dá. E aí não conclui nenhuma. Não conclui. Não conclui. Ela precisa de alguém que tenha essa capacidade de focar nas habilidades dela, que eu sempre falo isso, Porque tem e que a ajude a focar. Ao invés de gritar com a filha, com a esposa, com a irmã, que é esse TDAH complicado, ao invés de falar, meu Deus, presta atenção, que vai deixar ele mais desesperado, porque aí ele já não lembra mais o que era o assunto. E com medo de errar, e com medo de se chatear. Com medo de te aborrecer, aí ele já não lembra mais qual é o assunto, aí faz aquela cara de, tá, tudo bem. Entendeu? E sempre se sentindo inadequado. Além de se sentir inadequado, vai ficando cada vez mais silencioso. E aí se sente Fora do dispensável. Agora você imagina só, você ficar se sentindo inadequado o tempo inteiro, pisando em ovos para falar com uma pessoa. Porque a pessoa não consegue entender a sua limitação. É uma limitação, gente. E assim, nós estamos vivendo um tempo de egoístas que não aceitam a limitação alheia. Não. A pessoa por si só, ela é perfeita, né? Ela é perfeita. Ninguém pode errar. Eu estava assistindo, tem um psicólogo que eu adoro acompanhar, gente, foi uma polêmica no Instagram esses dias, e ele estava falando sobre dar autonomia para filho e cobrança de filho. Então ele estava lavando o tênis, falando que o filho pode lavar o tênis. O menino é esportista, se o menino vai para os campeonatos, ele mesmo cuida do tênis dele. E ele estava lá lavando o tênis. Um assunto super importante, colocando para a mãe que ela tem que colocar esse filho para fazer as coisas. A grande discussão do Instagram foi qual? Sabe qual foi? Não faço ideia. Essa torneira ligada esse tempo todo. O foco foi a torneira. Várias pessoas no comentário, você lê assim, falando disso. O cara dando dicas maravilhosas sobre autonomia desse filho. E elas falando sobre o problema da água na terra. Nada contra o problema da água, a gente tem que preservar. Mas não era isso, não é só que assim, diante da riqueza do que ele estava falando, podia falar, querido, vamos tomar cuidado com essa água aí. Dando um direct falando. A produção do cara vai ler, entendeu? Exatamente. Mas não, para que é isso? A mania do apontar. Então nós estamos numa sociedade que aponta. Aponta seu erro. Procura e aponta seu erro. Você está numa equipe trabalhando. Aí você começa a brilhar nessa equipe. Porque você estuda mais, porque você tem mais experiência, porque, sei lá, você tem mais habilidade. Se dedicou. Porque você tem mais facilidade, às vezes, de fazer aquilo. Aí começam, não, ela está se destacando muito, deixa eu achar os erros dela. Os apontamentos. Ficar te apontando. Essa é a sociedade que a gente tem hoje. Aí você pega uma criança que só quer expressar pensamentos, sentimentos e faz isso com ela. Massacra, bichinho. Porque não está no padrãozinho. Então, o TDL é muito isso. O TDL, você não encontra uma causa. Porque um autista fala desse jeito, ele é autista. O TDAH, ele é TDAH. O surdo, ele é surdo. O disléxico, ele é disléxico. Tudo tem um porquê. Mas o TDL, ele fala errado por quê? Não tem nada de errado. Quer chamar atenção. Não aprende. Tem aqueles que ainda chamam o filho de burro. Ai, minha nossa. Ainda tem muita gente assim. Isso dói a alma, hein? Ainda tem muita gente. Bom, eu já peguei gente. Agora faz tempo, graças a Deus, não apareceu ninguém, não me contou, pelo menos. Mas eu me lembro, eu já sou formada há 30 anos. Eu tinha uns 5 anos de formada, mais ou menos. Eu lembro de um caso de um menino que eu atendi num bairro nobre de São Paulo.
É Perdizes, um bairro excelente. E a avó batia com a colher de pau na cabeça dele porque ele era gago, para ver se... Porque diz que volta. Eu não sei não. Eu não sei onde é que ela batia todo dia. Ela dava 3 batidas com força. O dia que ela deu na minha frente, o que a senhora tá fazendo? Não, ela, não, querida, tem que bater para ele parar de gaguejar. Gente, as pessoas não... Batendo com força na cabeça do menino. Lindona, me diz uma coisa, vamos lá. O que essa descoberta tardia vai causar nesse indivíduo, nessa pessoa, nessa criança, nesse adulto? Eu até gostei, porque nesse coisa tá falando sobre isso. Então vamos lá. Uma das coisas mais importantes, né? Aqui, porque os prejuízos são enormes. Sempre. O que acontece com essa pessoa que tem essa descoberta desse TDL, por exemplo, ele não vai demorar muito mais que 10 anos, né? A gente espera que uma pessoa não chegue a 10 anos falando dessa maneira, porque o TDL é uma alteração muito, muito, muito chamativa. É coisa do tipo Cebolinha com 10, 11 anos. Imagina uma criança com 11 anos falando da Lala. Não vai ficar legal, né? Entendeu? Caloço para caroço. Não faz sentido. Então, além de sofrer muito bullying, preconceito, discriminação, a questão de transportar isso para escrita, que é muito grave, vai dar um problema de aprendizagem. Não é um problema de aprendizagem, mas se torna. Entendeu? Tem toda a questão social, que eu acho que é a pior. O TDL, a questão social é o que pega mais. Porque essa sensação de inadequação. E olha, você nunca vai ser orador da turma. Sempre vão ter que traduzi-lo. E às vezes você gosta muito de falar. Ele gosta de falar. Esse menino que eu atendi, coisa mais linda. Ele adora falar, ele faz uns desenhos incríveis. Ele quer explicar o desenho, você não entende nada que ele fala. E é o que mais quer falar. E ele fala. E a frustração dele, quando ele percebe que você não está entendendo. Tadinho. Tanto que ele pergunta para mim, entendeu? Entendeu, tá saindo direitinho. Eu falei, acho que sim. Aí ele, não entendeu. Quantos aninhos tem? Ele tem, acho que 9 anos. Acho não, ele tem 9. Aí eu falei, amor, a tia não entendeu. Vamos tentar de novo? Vamos de novo. E aí tentamos e tudo mais. Eu falei com ele assim, eu sou fono. Então ele falou, tia, você entendeu? Não entendi. E aí eu pedi na família para falarem que ele entendeu. Porque na família eles estavam tão preocupados em que ele não se sentisse incapaz, que faziam dar uma risada, não entendeu nada que ele falou. E ele começou a achar... Percebe, né? É lógico, ele falou, todo mundo finge que me entende. Que é pior, eu acho. Eu acho que seria mais... Todo mundo finge que me entende, mas ninguém sabe o que eu tô falando. Tipo, ninguém sabe quem eu sou. Ninguém tá dando bola. Ninguém tá preocupado com... Entendeu? Então, essa é a maior consequência do TDL, de deixar. A gente não brinca com fala. Não falou até os 3 anos. Aliás, até os 3 anos papais. não, porque 3 anos já é muito. Não falou, não começou a falar. A criança, ela balbucia, toda a criança, inclusive a surda, a criança que não ouve, até os 6 meses eles balbuciam todos iguais. Não sabia. O deficiente auditivo grave, aquele que não escuta mesmo, ele para com 6 meses. Ele continua fazendo só que ele para de emitir esses sons. Porque os outros continuam, porque esses sons provocam reação no ambiente. Então, ele está aqui fazendo mamá, ele não está chamando a mãe nem pedindo mamá. Ele só está fazendo mamá, descobrindo, ó, mamá. E aí ele vê que alguém tá... Aí vem o mamá. Aí da outra vez ele tá mamá, vem o mamá. Na terceira vez ele fala, toda vez que eu faço isso daqui, vem o mamá. Aí ele começa a olhar o mamá e fazer mamá. Aí ele associou, aí ele viu... Ele já está começando a fazer essas associações. A fala está começando a acontecer. Verbalização. Está começando a acontecer. Porque ele está visualizando o resultado. Ele começa a perceber que o ambiente, por causa da fala, traz o que ele quer. E quando tem problema auditivo... Ele nem percebe isso, porque vem o mamá. Ele não está ouvindo que ele está fazendo mamá. Ele não faz essa consciência do som. Consciência fonológica, a gente chama. Ele não tem isso. Ele não escuta. E aí onde ele começa a se desinteressar. Onde ele começa a não entender, porque... Então vem o mamãe e todo mundo falando, e ele não está entendendo o que está acontecendo em volta. Aí ele gosta de brinquedo que faz vibrar, porque aí ele quer sentir aquela... é como se fosse uma emoção, né? É a vibração. Não é o som. Tem uma menina, ela sente a música a partir da vibração. Então ela punha a música bem alta e ela sentia a partir da vibração no pé.
Por causa dos graves, né? É os Ela graves sentia, exatamente. que faz o boom, né? E aí ela sentia isso e aí ela conseguia cantar. E dança. Era algo que eu olhava assim e falava, caramba, canta melhor que muita gente que escuta. Então, e a gente e desenvolve muitas outras, como é que eu posso dizer? Habilidades, né? Sim. Que nós, réis mortais, tá aqui, nós estamos vendo, estamos sentindo, e a gente nem tchum. É. Porque é tão fácil, tão... É um costume. Olha, quando eu comecei a trabalhar com a neurofuncional, né? Eu descobri, junto com ela, que é um problema seríssimo, que é a disfagia, que é a dificuldade para engolir. Então, algumas patologias, como paralisia cerebral, que é aquela criança que tem a boca bem rígida, torta, às vezes uma postura mais assim, ela tem muita dificuldade de engolir essa criança. Algumas não engolem, a alimentação é por sonda. Outras comem, engolem. Algumas não mastigam. E tem as crianças, como a Ami, que é aquela que eu contei de Juqueí, a pequenininha de Juqueí, que está começando a engolir agora. Ela tem 6 anos. Nós trabalhamos toda a consciência dela, para ela conseguir me dizer, ela fala, tem baba, né? Para conseguir me dizer se tem alguma coisa aqui que faça com que ela corra risco. Então, trabalhei toda uma questão de consciência interna. Porque até a saliva é prejudicial. Até a saliva. A saliva afoga uma pessoa. Olha isso. Nós criamos uma quantidade de saliva muito grande aqui. Nós temos o sistema estomatognático que organiza isso. É tudo um processo neurológico. É uma máquina mesmo. É uma máquina. Avisa lá no cérebro, ó, tá cheia a boca, precisa engolir. Tá cheia a boca. Então, acontece naturalmente. Automaticamente. E quem não tem? Por isso que às vezes fala assim, nossa, ele teve AVC e começou a babar. Não é que ele começou a babar, é que esse sistema não está funcionando. Então, a salivação toda fica na boca ali. Não aumentou a salivação. Ele parou de engolir. E a gente acha que aumentou, mas não tem nada a ver. É só porque ele parou de engolir. Então, você vai... quando eu descobri isso, eu comecei a imaginar... Gente, você que está aí, ouvindo, que come, imagina o que é você não engolir. Misericórdia. Quando a gente não... Comprimido, quando é muito grandinho, que a gente se enrosca e toma água, e tome água, e tome água para descer, porque a gente... Você não consegue engolir, não funciona aqui, não desce. Você tem vontade de sentir o gosto... Você tem a fome é saciada pela sonda no estômago, né? Mas não tem aquele prazer todo. Mas você não tem todo aquele processo da alimentação. É horrível, né? Eu sei, porque quando eu fiz bariátrica, é quase... Então. 30 ml pra mim era 3 litros. Entendeu? Era horrível. E aí você quer mastigar, não pode ficar 30 dias tomando líquido. Líquido do líquido. Coado do coado. E ainda que você tá engolindo. Você está falando de uma situação que você engolia. Então, imagina, você sentir vontade de mastigar e beber água em grande quantidade. Eu atendi uma senhora italiana e ela adorava pizza. E ela não comia já há muitos anos. E aí ela estava no finalzinho. E ela falou para mim, eu tenho um sonho. Ai, meu Deus. Queria comer um pedaço de pizza. Eu falei, eu não posso dar, porque você vai morrer. Se eu desse pizza para ela, não tinha condição. Aí eu me lembrei da UTI neonatal, o trabalho que eu fazia na UTI neonatal, a gente faz o quê? A gente chama de saborização. Então você pega uma gaze daquela mais fechadinha, coloca uma frutinha dentro, alguma coisa dentro, espreme bastante. Não é pra fazer isso em casa, hein? Isso é coisa de fono. Espreme, espreme, espreme. E aí fica sem sair. Aí você põe na boca do bebê, ele suga. Como ele vai salivar? Porque ele tá sentindo um sabor. E você trabalha a capacidade do bebezinho prematuro de engolir. Eu falei, eu vou fazer isso com ela. Peguei a gaze, botei a pizza dentro, espremi bastante e dei para ela mastigar a gaze. Então, ela sentiu o sabor. Que legal. Né? Ela fez. Olha, escorria a lágrima no olho. Ah, meu Deus, que bonitinho. Eu quero que você pense, você que está ouvindo, que isso é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro. A gente engole o tempo inteiro. É um processo cerebral importantíssimo. O tempo todo. Entendeu? E o que isso tem a ver com TDL? TDL é o cara que vive essa experiência do não engolir, tendo capacidade para engolir. Caraca. Olha porque isso. O TDL, ele quer falar. Ele sabe falar. Ele sabe se comunicar. Tanto ele sabe se comunicar que ele se comunica do jeito dele mesmo. Tudo alterado, ele consegue se fazer entender. E essa é a grande diferença entre a alteração de fala do TEA para o TDL. TEA, o autismo, né? Para o TDL. O TEA, ele só quer suprir necessidades, ele não se preocupa em se fazer entender, em ser entendido, em participar. O TDL, ele
quer participar. Gente, é complicado, é um tema muito dinâmico. Nós precisamos voltar nele, porque o leque aí, se abriu uma janelinha, né? Porque, Tem muita coisa para falar. Meus amores, eu quero agradecer a vocês que nos assistiram e que estão com a gente nessa caminhada. Obrigada mesmo pela audiência, pelos likes, pelos comentários, enfim, gratidão. A minha equipe, obrigada a todos que tá trabalhando aqui comigo. E filho, também obrigada pela parceria. Meu amor, o microfone é todo seu para que você faça as considerações finais. Eu quero te agradecer pelo esse lindo trabalho que você executa. Obrigada. Junto com a sua família, porque eu sei que tem uma galera aí que tá junto com você, que logo vão estar aqui comigo, para poder... Tem que mostrar essa família aí, gente, toda. Dia 28, a Esther vai estar aqui conosco, Sim. né? E a Esther é sua filha. A Esther é minha filha, psicóloga. Então, tá vendo? Tem formação em aba. Então. Ela trabalha com TEA. E aí tem um papo muito legal aí pra gente abordar. E aí eu fico muito feliz por você ter vindo já antes, já é a sua terceira participação. Sim, eu adoro. fico muito grata, porque eu acho que precisa ser falado, precisa ser dito, precisa mostrar esses profissionais maravilhosos que são vocês, que é um trabalho muito de formiguinha. E eu acho que tenho que mostrar mesmo, que eu tenho que enaltecer mesmo. E muita gratidão por esse trabalho magnífico que vocês executam aí. E o microfone está aberto para você mandar beijo, mandar abraço, falar, mandar periquito, papagaio, enfim, o microfone é todo seu, minha querida. Bom, eu quero agradecer por estar aqui, adoro estar nesse programa, eu acho incrível esse espaço que você galgou. E o meu beijo vai para todos os pais, mães, parentes de pessoas que hoje têm alguma limitação na comunicação, na comunicação, na alimentação. Não esqueça quem é esse familiar. Quem foi? Não esqueça a sua avó que está com Alzheimer, quem é ela. Ela não lembra de você, mas você lembra quem é ela, né? O seu filho, ele não é o que a limitação dele mostra. Pode ser que uma mãe de um TEA nível 3, né, que é o autismo nível 3, que bate a cabeça no chão, que não pode ir numa festa, ela não pode ir na igreja dela, ela não pode porque não existe lugar para ele. Porque não existe uma pessoa que esteja com vontade de estar com ele, de compreender por que ele está batendo a cabeça. Porque eles não batem a cabeça do nada. Eles batem a cabeça porque eles precisam se organizar. E eu quero que essas pessoas, eu quero continuar sendo voz dessas pessoas, mas eu quero que elas tenham voz. Eu quero que você fale. Porque eu quero que você se expresse. Eu quero que você se lembre que existe a equipe multiprofissional. O espaço da equipe multiprofissional é da família, não é só da criança. A equipe multiprofissional precisa de você, junto com a gente. Porque é você que vai me contar quem é esse filho. É você que vai me contar quem era essa pessoa que está com Alzheimer, porque eu só pego no final. Pois é. Quem não conhece o Bruce Willis, né? Quem vai conhecê-lo hoje, não ia saber o quão brilhante ele era. O que ele fez. O que ele fez. Tá lá ainda? Ele tá lá. Ele tá dentro daquele corpo, né? É isso que eu quero que você lembre, que existem as habilidades. As habilidades trazem a pessoa para fora. De dentro para fora. Não é de fora para dentro. Se você foca nas habilidades, em qualquer um desses casos que eu citei, a pessoa vem. A gente brinca quando tem uma pessoa que está em estado vegetativo, você nunca sabe se ela tá ali ou não. E aí você vai estimulando e de repente você percebe que ela tá ali. E aí eu sou a louca que fala assim, não, eu vou investir nesse caso. Não, mas não precisa. Não, mas ela responde, eu quero. Entendeu? Porque tá lá a pessoa. É isso, gente. É isso. E é não sobre desista. isso. Não desista do seu parente. Não desista nunca. E não vou desistir jamais. Dom, é pra você, é por você, meu amor. Te amo. Vou estar sempre aqui pra você. Onde quer que eu esteja, vou estar sempre aqui pra você. Gratidão a todos. Meu amor, obrigada. Beijo. Gratidão.